Pronto, está aqui. Deus tem falado muito comigo nesses dias. Você tem estado atento ao momento que nós estamos vivendo? Em todas as nações, em todos os lugares, a gente tem visto muita conturbação, muito conflito político, não só no Brasil, em outras nações. E muitas vezes as ideias, elas não convergem. Alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra forma, e isso acaba gerando conflitos, até dentro da igreja. E às vezes até divisão, pessoas brigando e pessoas chateadas com as outras pessoas, e gerando rompimentos das relações humanas. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós podemos dizer que de fato é o tempo do fim. E a gente vê aí muita fake news, a gente vê muita mentira na internet, vídeos, e muitos vídeos eles trazem medo, insegurança para as pessoas. E nós precisamos então estar muito bem firmados, muito bem alicerçados naquilo que é a verdade eterna. E Deus tem falado muito comigo, e nós estamos no início do ano, no primeiro mês, e o bispo Rodovalho tem nos instruído, nosso líder, nosso bispo, nosso apóstolo, já há vários anos, a fazermos, no primeiro mês do ano, que é janeiro, o Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? É um tempo especial de renovação da nossa aliança com Deus, é o tempo da gente refletir como que está a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. É um tempo de arrependimento, da gente se arrepender das coisas erradas, das nossas falhas, dos compromissos que a gente assumiu com Deus e não cumpriu. Rosh Hashanah é um momento de você refletir, repensar, ressignificar a sua vida. Sabe, nós temos um ano inteiro pela frente, um ano novo. Estamos no primeiro mês, encerrando já o primeiro mês, né? Entraremos em fevereiro já essa semana. Aí vem março, abril, enfim, vamos até dezembro. E sabe, queridos, é uma nova oportunidade de fazermos diferente. Precisamos renovar nossa aliança com Deus. Precisamos arrepender daquilo que na nossa vida não está de acordo com o propósito, com a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Nosso comportamento, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir com as pessoas, a forma que a gente tem de resolver os conflitos, muitas vezes de forma muito agressiva, muito dura, e a gente machuca as pessoas, fere as pessoas, né? E o tema que eu quero falar com você hoje, é um tema que para mim ele tem a ver com a essência do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre pecado e graça, ou pecado versus graça, porque os dois, eles não conversam, eles são antagônicos. Ou você está no pecado, ou você está na graça. Não tem jeito de você estar um pouquinho na graça e um pouquinho no pecado. Eu quero que você entenda isso hoje, em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Anote, eu acho que é importante anotar. Se você puder, anote aí naquelas anotações do seu celular. Jovem, anote. Pecado e graça, ou pecado versus graça, né? Romanos 3, 21, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você pode dar um glória a Deus para essa palavra? Vamos fazer uma oração, queridos? Feche os seus olhos, põe a mão aí no seu coração. Pai querido, fala conosco, Senhor Jesus. Queremos ouvir a tua voz. Senhor Jesus, que essa mensagem de hoje possa nos tocar, que ela possa mover o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. Nós queremos receber do Senhor nessa noite. Queremos que o Senhor fale com cada um de nós. É o que nós te pedimos e já agradecemos no nome santo, no nome de Jesus. Amém. Todos dizem amém? Queridos, tem um versículo aqui que eu li no meio desses versículos, eu li para você aqui 4 versículos, mas tem um aqui que é doído. O versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou, na minha versão aqui diz, e carecem, e estão carentes da glória de Deus. O pecado rouba a glória de Deus. O pecado rouba a presença de Deus na vida do ser humano. O pecado nos afasta de Deus. Deus é santo, santo. E Ele quer que nós sejamos também santos. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com a questão do pecado. Mas o que o versículo está dizendo é que todos nós somos pecadores, todos pecaram. É uma sentença, e ela é verdadeira. Nós somos pecados desde sempre, nós somos pecadores desde sempre. O pecado está enraizado dentro de nós. Nós já nascemos com essa natureza pecadora, né? Nós herdamos isso dos nossos pais, e isso vem desde Adão, lá no Éden, quando Adão pecou contra o Senhor, quando Adão comeu do fruto proibido. Ele e Eva comeram do fruto que Deus disse que não era para eles comerem. E é por isso que aqui, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3 de Romanos, ele está tratando esse assunto da lei versus a graça de Deus. No livro de Gálatas, que nós mandamos as reflexões dos 6 capítulos de Gálatas, Paulo trabalha muito essa questão de lei versus graça. A graça é aquilo que nós não merecemos. A graça é o favor de Deus, é o amor de Deus que nós não merecíamos, mas que Deus nos amou e nos ama e vai nos amar com amor eterno. E Jesus, querido, Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus se doou, Ele doou de si mesmo. Ele foi à cruz e ali na cruz Ele pagou, com a morte dEle, com o sofrimento dEle, o preço das nossas culpas e dos nossos pecados. E olha aqui no versículo 19 aqui do livro de Romanos, no capítulo 3, diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então o que esse versículo está dizendo para nós? Ele está deixando aqui de maneira muito clara que a lei, ela traz culpa. Queridos, você tem a Bíblia, você tem 2 testamentos, o Velho, o Antigo Testamento, que trata da criação lá no Gênesis, depois a história do povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Israel. Houveram vários ciclos, vários momentos, várias etapas, e formou-se a nação de Israel, a nação de Deus, os judeus. E Jesus veio e nasceu ali em Israel. Jesus nasceu em Belém, Belém da Judeia, uma cidade próxima à cidade de Jerusalém. Jesus foi judeu na sua nacionalidade humana, né? E os judeus, o povo de Israel, eles se guiavam pelas leis de Moisés. Mas isso foi até que Jesus morresse na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, aquilo foi uma doação do amor de Deus, porque a lei jamais seria capaz de nos salvar. Então, até Jesus, serviam-se a Deus por meio da lei. A partir de Jesus,
começou-se a pregar o evangelho da graça, as boas novas de Deus para o homem, as boas notícias dos céus para a humanidade. E Paulo, nessa epístola, aqui neste capítulo 3 aos Romanos, ele está trabalhando exatamente isso. O homem não é salvo pela lei, o homem é salvo pela graça de Deus. Mas para que nós entendamos a graça, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos pecadores. E dependemos da graça de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos do favor de Deus, porque o pecado, ele rouba a glória de Deus, como eu já disse para você. O versículo 20 do capítulo 3, deixa bem claro, que ninguém será justificado diante de Deus por seus próprios esforços. O que a lei preconiza? A lei preconiza o seguinte: eu ganho o favor de Deus pelos meus esforços, pelo que eu faço. Eu guardo os mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não isso, eu não aquilo. É eu no centro, é eu que faço. Eu sou merecedor porque eu sou bom. Mas se a Bíblia está dizendo que todos são pecadores, que todos pecaram e são carentes da glória de Deus, e estão destituídos da glória de Deus, então nós não somos bons. Nós não somos bons. Nós precisávamos de um Salvador. E Deus enviou Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas o que, igreja? Tenha a vida eterna. A salvação, ela vem pela graça de Deus. A salvação, ela se torna realidade na vida pelo um ato de amor de Deus, porque Jesus foi à cruz e morreu no nosso lugar. Aí você fala para mim: bispo, mas eu sou crente há muito tempo, eu já sei disso. Essa palavra, bispo, é para você pregar para quem não tem Jesus ainda, para quem é incrédulo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Essa verdade que eu estou falando para você aqui hoje, a salvação pela graça, ela precisa ser uma âncora, uma bússola na nossa vida. Ela precisa ser uma base muito sólida na nossa vida, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós nos esquecemos da graça de Deus, e nós achamos que nós merecemos. Ah, bispo, eu mereço porque eu oro todo dia. Ah, bispo, eu mereço porque eu leio a Bíblia todo dia. Querido, se você ora todo dia, se você lê a Bíblia todo dia, glória a Deus, porque isso é muito bom para você. Mas não é isso que vai comprar a sua salvação. A sua salvação é pela graça de Deus. Unicamente. 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 E essa é a verdade eterna do Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a verdade eterna do Evangelho. E o primeiro ponto que precisa ficar bem claro para todo homem é: somos incapazes de atingir o alvo por nós mesmos, pela nossa capacidade, pela nossa força. Qual o alvo? Qual que é o nosso alvo? Agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus? É a nossa fé no sacrifício de Jesus. Não é os nossos esforços para sermos bonzinhos. Um jovem rico chegou até Jesus, um homem rico, e falou para ele assim, perguntou para ele: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: o que você tem feito? Senhor, eu tenho guardado a lei de Moisés desde a minha mocidade. Jesus falou: que bom, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, aquele homem, ele ficou muito triste. Ficou muito chateado com Jesus. Jesus ter falado para ele vender todos os bens dele. A verdade, querido, é que Jesus conhecia o coração daquele homem e sabia que o Deus dele era o dinheiro.
E ele estava tentando ser bonzinho, guardando os 10 mandamentos. Mas o Deus dele era o dinheiro. E Jesus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o que é mais importante para nós. A nossa salvação, querido, depende única e exclusivamente daquilo que Jesus fez. Mantermos a nossa fé em Jesus. Então, precisa ficar isso muito claro. Por nós mesmos, na nossa capacidade, não iremos atingir o alvo. O verso 23, ele está fazendo aquela declaração que é humilhante, doída, porém, extremamente verdadeira. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós somos pecadores. E a Bíblia, querida, ela faz tanta advertência em tantas passagens da palavra de Deus, de tantas passagens da Bíblia, ela está nos advertindo para o cuidado de não cairmos, de não sermos enganados pelo inimigo, de não cairmos em pecado. É muito fácil cair em pecado, é muito fácil ceder para a tentação, é muito fácil ceder para o engano. Sabe por quê? Porque a tentação, ela vem para seduzir aquilo que já está dentro de nós, o desejo que já está dentro de nós. Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, ele adulterou com uma mulher casada e depois mandou matar o marido dela. Por quê? Porque ele foi tentado em algo que estava dentro dele. Mas a Bíblia diz que quando o profeta Natan chegou e repreendeu Davi e falou: Davi, você pecou. Davi se arrependeu. Ele se arrependeu do erro dele, do pecado dele. Então você vai ver, eu vou te mostrar aqui nessa noite, vou te mostrar nessa mensagem. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós jamais seríamos capazes de cumprir toda a lei dele. Por isso ele enviou Jesus para cumprir no nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei de Deus. E ele cumpriu por mim e cumpriu por você. E é por isso que a fé em Jesus nos salva. É por isso que a fé em Jesus, ela traz sobre nós o favor de Deus. Quando você tem fé em Jesus e mantém a sua fé no Senhor, quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue da propriação, o sangue do perdão de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 3, versículo 12, é um versículo que eu não li, mas ele faz coro com Romanos 3, 23. Sabe, quando ele estabelece uma regra que não tem exceção: não há ninguém que faça o bem. O salmista Davi entendeu isso. Não há ninguém que faça o bem. Eu posso fazer o bem em vários momentos, mas em algum momento, porque eu sou homem, porque eu tenho a natureza adâmica dentro de mim, em algum momento eu vou tropeçar, em algum momento eu vou falhar. Essa sentença doída de Romanos 3, 23, mas extremamente verdadeira, como eu disse, está também no Salmo 14, versículo 3, quando diz assim, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Todos se extraviaram. Não há nenhum sequer que faça o bem. Que sentença, hein, querido? Como isso é doído para nós. Mas é verdade. É verdade. E nós não devemos ficar chateados com o que a palavra de Deus diz. Muito pelo contrário. Nós precisamos pegar o que a palavra de Deus está dizendo, olhar para essa palavra e falar: Senhor, se o Senhor está dizendo isso, é verdade. Mas Deus não está dizendo isso porque não nos ame. Pelo contrário, Ele está dizendo isso porque nos ama. Para dizer: você não ia conseguir, mas eu fiz por você. Eu fui à cruz no seu lugar. Eu morri a sua morte,
para pagar o preço do seu pecado, que você jamais poderia pagar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, queridos, essa é a essência do Evangelho. E o texto ainda nos mostra que o homem em si mesmo, ele se torna um fracasso total no que diz respeito à justiça de Deus. Em nós mesmos, nós jamais conseguiremos satisfazer a santidade de Deus. Por isso é que nós precisamos do Salvador. Por isso é que o homem precisa do Salvador. Essa mensagem não é só para nós aqui, essa mensagem é para todo ser humano. O homem precisa de salvação, porque o texto está dizendo, todos carecem da glória de Deus, todos são pecadores. E não adianta a gente querer lutar contra isso, querido. Uma criancinha, um bebezinho que nasce, já nasce em pecado. Então fique claro para todos nós, o pecado rouba a glória de Deus. O pecado é errar o alvo. Qual foi o pecado de Adão? Adão não adulterou, Adão não matou ninguém, Adão não roubou ninguém. Adão comeu um fruto que Deus falou que não era para ele comer. O que é o pecado então, bispo? É a desobediência. O pecado é a desobediência. As Escrituras mostram a realidade do ser humano, quando ela diz que nós somos pecadores, só isso. Ela está nos mostrando quem nós somos pecadores. Precisamos assumir isso, querido. Eu sou um pecador. Agora, o segundo ponto é muito importante, aí entra esse segundo ponto, né? O que Deus fez pelo homem, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você. Aqui diz, pela graça de Deus, nós alcançamos o alvo. Pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só podemos ir até Deus por meio de Jesus. Jesus é o único caminho, não tem outro caminho, irmãos. Não é religião, é Jesus. Nenhuma religião salva, quem salva é o Senhor Jesus. É por isso que lá em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. E essa mensagem, a mensagem das boas novas do Evangelho, ela precisa ser urgentemente propagada pela igreja, porque a igreja está aqui hoje na terra para este propósito, para cumprir o propósito de pregar o Evangelho. Irmão, você tem pregado o Evangelho para as pessoas? Sabe, queridos, preste atenção, aqueles que não receberem a salvação em Cristo Jesus vão morrer e vão para o inferno. Ah, bispo, é o que eu estou te dizendo, nós estamos vivendo num mundo que tem relativizado tudo, as pessoas têm relativizado a palavra de Deus. Ah não, mas não é bem assim. É bem assim sim, irmãos, é bem assim mesmo. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Jesus disse, vai passar o céu, vai passar a terra, mas da minha palavra não vai passar um tio. Tudo vai se cumprir. Então, queridos, a mensagem das boas novas precisa ser pregada. Você precisa abrir a sua boca, precisa buscar coragem, falar para os seus familiares. Você tem familiar que não conhece Jesus ainda? Você tem amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade? Fala de Jesus, prega. A Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, prega a palavra. Prega a palavra. Por quê? Porque para as pessoas serem salvas, elas precisam ouvir a palavra do Evangelho. Ah, bispo, mas eu já preguei para algumas pessoas, o coração delas é muito duro. Querido, continua pregando, ora, se você pregou de um jeito, não deu certo, ora a Deus, pede sabedoria a Deus, Deus, de que maneira eu falo, e prega de outra maneira. Duas coisas são muito importantes. Primeiro, precisamos olhar para a nossa própria vida.
manter a nossa vida na graça de Deus, manter a nossa vida na fé. E segundo, olhar por aqueles que estão perto de nós e pregar o evangelho para eles também, em nome de Jesus. Não podemos ser egoístas de querer a salvação só para nós. Deus quer que todo homem seja salvo. A Bíblia diz que Deus não se agrada na morte do pecador. Sabia disso? Está lá no livro de Ezequiel. Deus não se agrada na morte do pecador. Deus quer que todos sejam salvos. E a incumbência de pregar o evangelho é para a igreja. Queridos, deixa eu te falar algo. Nós não temos nada para oferecer a Deus em troca da nossa salvação. Nós fomos justificados por Deus sem merecimento nenhum da nossa parte. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é uma oferta rica de Deus para o homem, para o ser humano, para a humanidade, para mim, para você. Somente pela graça. A oferta de Deus da salvação é pela graça de Deus, pelo favor de Deus, por aquilo que Ele fez. Eu quero bater muito nisso, para deixar isso muito claro para você, querido. Não é pelas obras, não é pela lei, não é pelo que eu faço, é pela graça de Deus. Fala comigo assim: somente pela graça. Entenda isso, querido. Nós estamos no início do ano. Teremos um ano inteiro pela frente, com a graça de Deus. Não sabemos o que vem nos meses que virão. Não sabemos da circunstância nem das situações que iremos enfrentar. Mas se você tiver essa certeza no seu coração, eu sou salvo pela graça de Deus. Se você tiver essa convicção, essa bússola guiando você, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil para você. Romanos capítulo 3, ainda no versículo 24, afirma que a graça é o canal pelo qual nós somos justificados. Esse versículo diz assim, olha: sendo justificados gratuitamente, esse foi um versículo que eu li no início, gratuitamente por sua graça, a graça de Deus. Então nós somos justificados diante de Deus, gratuitamente, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção quer dizer libertação. Jesus nos libertou, Jesus nos redimiu na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, amados? E o simples caminho para isso, para esta graça, é a fé. Essa palavrinha pequenininha, fé. O caminho da graça, nós acessamos ele pela fé em Cristo Jesus, pelo mérito de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo que Jesus fez. O versículo 25 de Romanos 3, que também foi lido, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A palavra propiciação é a mesma palavra, significa perdão. Perdão. Então Deus propôs o perdão ou a propiciação mediante a nossa fé no sacrifício de Jesus, ou no sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Quantos se alegram por isso? Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. E qual é o resultado disso na minha vida, na sua vida, querido? Perdão, salvação, justificação. Por meio da fé no sacrifício de Jesus, o ser humano é justificado diante de Deus. O ser humano é perdoado pelo Senhor. O ser humano encontra libertação. O ser humano encontra redenção. O ser humano recebe o perdão de Deus. Como? Por meio do sacrifício de Jesus. Talvez você já aceitou Jesus, glória a Deus por isso. Talvez tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus, não convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Você que já aceitou, glória a Deus, mas querido, cuidado para não perder. A Bíblia fala de pessoas que perderam a salvação pode ser perdida. A Bíblia diz, aquele que está em pé, veja que não caia.
Tem gente que começa bem, mas termina mal. Salomão começou bem, se envolveu com muitas mulheres, aquelas mulheres trouxeram costumes de outros povos, outros deuses que ele começou a adorar através da influência daquelas mulheres, e ele se desviou. No final da vida de Salomão, ele estava fora da presença de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, querido, para não sermos enganados pelo inimigo. O inimigo quer roubar aquilo de mais precioso que nós temos, a nossa fé em Deus, a nossa salvação, que vem de Jesus. E é por isso que eu quero pregar essa mensagem para você, querido. A mensagem do Evangelho é simples. Jesus morreu no meu lugar, Jesus pagou o preço da minha culpa, a minha salvação está nele, eu tenho que me manter nele. Ele é tudo. Ele tem que ser tudo na minha vida. Ele tem que estar no centro do meu coração, das minhas decisões, o tempo todo, sentado aqui no centro do meu coração. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, as minhas decisões, precisam ser baseadas, primeiro de tudo, na vontade do meu Deus. Na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Agora, e se você pecar, e se você cometer algum ato, você é cristão, é crente, o que fazer, bispo? A Bíblia fala do arrependimento. Quando eu erro, eu posso errar. Davi errou, você também pode errar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele cometeu algo muito feio, adultério, e ainda mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Mas por que Deus perdoou ele? Porque ele se arrependeu sinceramente. O arrependimento traz o perdão de Deus novamente para a nossa vida. O que a gente não pode é ser aquela pessoa leviana, comete o pecado, porque quer cometer o pecado, pensando assim, não, depois eu me arrependo e Deus perdoa. Aí depois eu cometo o pecado de novo, eu me arrependo de novo e Deus perdoa. Cuidado com isso, porque às vezes vai ter uma hora que você não vai conseguir arrepender. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é choro, não é lágrimas. Ah, a pessoa chorou, bispo, ela arrependeu. Não, às vezes não. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de mentalidade. Eu não vou mais fazer isso em nome de Jesus. Isso é arrependimento, amém, amados? Eu quero terminar essa mensagem levando você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Abre lá comigo, Atos 3. Qual é o meu propósito com essa mensagem? Essa mensagem eu estou refletindo comigo mesmo, para mim mesmo, antes de pregar para você. Eu estou pensando também em mim, querido, porque eu também sou homem como você, sujeito a falhas, sujeito a erros. E sabe, a gente tem que ter cuidado lá na nossa casa, com quem a gente mais ama, nosso cônjuge, filhos, irmãos, os irmãos aqui da igreja. Porque às vezes a gente age com aspereza, com falta de educação, com grosseria com as pessoas. A pessoa erra e a gente chega junto, falando pesado com ela. De novo, você errou de novo, você fez isso novamente. Ah, você não aprende nunca, seu cabeça dura, seu cabeça oca, seu cabeça de vento. Glória a Deus que aqui ninguém faz isso, né? Todo mundo é santo por aqui, né? Nós temos que ter paciência. Um dos frutos do Espírito Santo chama-se paciência. Querido, vou falar uma coisa para você, você não muda ninguém brigando com as pessoas e batendo nelas, e criticando elas. Não. Quando uma pessoa errar com você, um discípulo, um filho, um marido, um cônjuge, entenda o lado dele. Será que ele errou porque ele quis? Será que ele errou porque ele falou, eu vou errar? Ou será que ele errou porque está dentro dele? Porque, queridos, às vezes a gente quer que a pessoa que está perto da gente seja perfeita. Mas será que nós somos perfeitos? Então por que a gente quer cobrar isso dos outros? Por que a gente não tolera as falhas dos outros? Nós precisamos aprender a ir para a cruz de Cristo. Morrer na cruz.
morrer na cruz do Calvário. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Não é a cruz de Cristo, não, é a sua. O que é a sua cruz? É a sua morte, mas não é a morte física, é a morte da sua vontade, é a morte do seu egoísmo. É aquela tendência que você tem de falar demais. A pessoa errou um pouquinho com você, você faz uma falação desse tamanho, ó, desse tamanho, desse tamanho. Baba de tanto falar. Mas também você... A gente tem que aprender a ser mais manso. Busca do Espírito Santo isso. Porque faz parte da característica de Deus. Amém, amados? Atos 3, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. O tempo de refrigério, o tempo de paz, a alegria do Senhor, a paz de Cristo na nossa vida, vem depois do arrependimento e depois da conversão. Bispo, eu já aceitei Jesus, faz 20 anos que eu sou crente. Tudo bem, uma coisa é você ter aceitado Jesus. O primeiro passo é aceitar Jesus, é acreditar no sacrifício dele e recebê-lo como Senhor da nossa vida. O segundo passo é ser discípulo de Jesus, é se tornar um seguidor de Jesus, é buscar a transformação da nossa vida, porque a gente vem da história da nossa vida de um monte de situações erradas, e a gente converte, aceita Jesus, e às vezes a gente continua com aquele vocabulário errado, com aquelas atitudes erradas, com um monte de coisa que desagrada a Deus. Então, o primeiro passo é conversão, o segundo passo é transformação. Seguir Jesus para ser transformado, é o que ele chama de conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Conversão é mudança, mudança. E nós não mudamos da noite para o dia, a mudança é um processo, vai mudando a cada dia. Se nós buscamos a Deus, nós vamos sendo transformados para sermos mais e mais parecidos com Cristo. Quem entende isso, diga amém, Jesus. É isso, fique em pé no seu lugar. Glória a Deus.